Fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a amada igreja, a todo que nos visita esta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Todos estão dispostos a ouvir a mensagem da cruz? Amém. A mensagem da cruz, na maioria das vezes, ela dói. Por que a mensagem da cruz ela dói? Porque a mensagem da cruz ela só tem um sentido: salvação. Aleluia. E a salvação ela consiste em regeneração. O ser humano está contaminado, subvertido em um mundo governado por Satanás, aonde o que opera é a mente do anticristo. E você pode considerar o evangelho como uma descontaminação, de maneira que aquele que não se despir do velho homem, de maneira nenhuma, ele vai ver a glória de Deus. Não adianta se esconder atrás de um terno, não adianta se esconder atrás de uma roupa, de um ministério, de uma função atrás de uma igreja, porque o critério de salvação é julgado segundo o nosso parecer. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Eu não posso dizer para você sobre a minha vida, você não pode dizer para mim sobre a sua vida, e nem interessa você dizer para mim sobre a sua vida, eu dizer da minha vida para você, porque nenhum de nós aqui tem o poder de dizer para ninguém: vinde bendito de meu Pai, possui o que é teu. Só quem tem esse poder é Cristo. E é uma grande preocupação hoje em mostrar como que eu sou, o quanto eu sou espiritual, o quanto eu canto bem, o quanto eu prego bem, onde na verdade temos que mostrar para Cristo que somos nova criatura. Porque tem tempo, e a palavra fala que quando Pedro acaba de pregar, quase 3.000 almas se converteram, se renderam e se batizaram a Cristo. Isto significa que quando eu estou cheio do Espírito Santo, não é para mim ficar pulando igual pipoca. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não quero mostrar para os outros que eu sou cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te leva a ganhar almas. Ele te usa para aquilo que é útil, para aquilo que é favorável. E o que nós temos visto hoje, grande multidão de pessoas se reunindo. Antigamente se pregava uma palavra para se converter 3.000 pessoas. Hoje se prega 3.000 palavras para se converter uma pessoa. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. E aí o Senhor cria esse projeto. O Senhor, não o pastor Homero, nenhum dos homens que estão aqui. O Senhor. E por que ele criou esse projeto? Porque na parábola das 10 virgens diz que tinha 5 que tinham azeite e 5 que não tinham azeite. Mulher, igreja, azeite, a unção. As 10 tinham lâmpada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Ou seja, as 10 igrejas tinham a palavra. Aquelas usando a palavra de forma mercenária, mas aquelas usando a palavra no Espírito. Mas o que me traz o impacto é que as 10 tosquerejaram e dormiram, mostrando que no momento da vinda do Senhor a igreja estaria dormindo. Todos os sinais estão debaixo dos nossos olhos. Os sinais proféticos se cumpriram. Somos a geração da volta de Cristo. Somos a geração da volta de Cristo. E muitos estão preocupados em crescimento físico, muitos estão preocupados em aparência. Mas por que Deus levantou nesta última hora este trabalho para levar a mensagem da cruz? Porque quando todos estavam dormindo, houve-se um grito: lá vem o noivo! E a igreja despertou. E esse projeto faz parte do grito. Aleluia! Porque nós não vamos pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. E quer ouçam, quer deixem de ouvir, aonde fomos, saberá que haverá um profeta no meio deles. Amém? Convido vocês a colocar de pé. Vamos fazer uma oração para que nós possamos ir à palavra de Deus. Qual é a palavra, pastor? Não sei. Estive orando, buscando a face do Senhor, ouvi algumas coisas maravilhosas do Espírito Santo de Deus, e vou me anular, o Espírito Santo vai falar. Amém? Pai querido, nesta noite levamos nossa vida em oração a Ti. Reconhecemos que nós somos dignos, que não somos merecedores, meu Pai amado, da Tua graça, da Tua unção, da Tua misericórdia, mas somos totalmente necessitados de Ti, Senhor. Pai querido, a Tua palavra, meu Pai, eu sempre quis compreender isso, o Seu Espírito Santo, Ele revelou.
Porque, meu pai, João Batista não fez nenhum sinal aparente, meu pai. Mas o Senhor disse que nascido de mulher não houve maior do que ele. Depois o Senhor me trouxe a compreensão. Porque em 66 livros, no meio de grandes homens, ele foi o único que diz: convém que eu diminua para que ele cresça. Isso, meu pai amado, me reporta, meu pai, aos dias de hoje, Senhor. Quanto mais o homem quer aparecer, mais tu está distante dele, Senhor. Mas quando o homem se humilha, mais o Senhor mostra o teu poder, a tua graça. Que haja humilhação nesta noite, Senhor. Que haja, meu pai amado, nesta noite conversão. Que haja renovo, que haja restauração, meu Pai. Que nesse momento eu venha me anular, Senhor. Pai querido, nesse momento eu coloco a minha vida diante do teu altar, Senhor. Se eu for abrir a boca de mim mesmo, Senhor, retire a graça. Não permite que eu fale. Me faça mudo, meu Pai amado. Me faça mudo, Senhor. Porque, meu Pai amado, entre, meu Pai amado, abrir a boca, Senhor, eu só quero abrir a boca para fora do teu Espírito. Porque se eu abrir a boca de mim mesmo, eu vou matar vidas. E não tem nada mais importante para ti do que vidas. E de cada uma dessas que eu matar, eu vou dar conta a ti, Senhor. Por isso eu me recuso a falar, se não for pelo teu Espírito, Senhor. Mas o teu Espírito tem algo a falar. Usa a minha boca como a pena de um destro escritor, meu Pai. Que no abrir da minha boca seja o teu falar. Que no levantar das minhas mãos, meu Pai amado, seja o teu agir. Que do menor ao maior seja sacudido, transformado, vivificado pela força salvadora da tua palavra. Eu oro, Senhor, e peço: repreende Satanás agora. Nos quatro cantos dessa igreja, Senhor, lá fora. Anula todo o poder das trevas. Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Todo demônio que vai tentar reverter esta mensagem, todo demônio que vai tentar ali, vai querer tirar a atenção, eu repreendo, eu anulo na autoridade que é no nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom que você esteja feliz. Amém. Glórias a Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. Amém. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Todos abriram, né? Amém? Pronto, que eles vão gravar a mensagem, então guardar um pouquinho. Amém. Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Observa bem o versículo 2, por favor. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabeis isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deixa eu destacar quem era Nicodemos. Nicodemos, ele era mestre em Israel. Imagina que isto não é uma igreja, isto é uma sinagoga do tempo judaico. Ela estaria pelo menos 10 vezes mais cheia do que está aqui, porque era uma grande sinagoga. E ele era mestre de uma sinagoga. Ele era responsável por ensino. Ele era tido entre o povo como um grande homem espiritual, sim ou não?
Sim ou não, igreja? Sim. Ele era nada mais nada menos que um dos maiores. Imagina Nicodemos andando pela rua e todos olhando para Nicodemos, para suas vestes, não é isso? Ali sacerdotais, para a sua veste, né, de mestre, de príncipe. Imagina o povo admirado com os ensinamentos de Nicodemos. Imagina o povo admirado com aquilo que Nicodemos falava, com aquilo que Nicodemos ensinava, todos maravilhados e admirados. Imagina Nicodemos andando na rua e todos olhando para Nicodemos e falando assim: eu queria tanto ser como Nicodemos, olha como ele fala, olha como ele se veste. Imagina Nicodemos passando com a sua família, sua esposa, seus filhos, e todos olhando e falando assim: olha que família, olha que coisa maravilhosa. Então o povo via Nicodemos como homem de Deus. O povo via Nicodemos como um mestre em Israel. O povo via Nicodemos como um doutor da lei. Muitos dos que estavam ali se espelhavam em Nicodemos. Todos tinham a convicção de que o Senhor falava com Nicodemos, de que o Senhor visitava Nicodemos. Mas Nicodemos, ele começa a perceber algo muito interessante. Nicodemos, ele começa a entender que com toda a sua veste sacerdotal, com todo o seu conhecimento de letra, com todo o seu prestígio entre o povo, com todo o seu prestígio entre as outras sinagogas, com tudo aquilo que ele tinha para oferecer ao povo, com todos que o aclamavam, que o ovacionavam, que o colocavam no pedestal, ele começa a ver que toda essa honra, toda essa glória terrena que ele tinha, ele olha tudo isso e fala: mas com tudo isso que eu tenho, com tudo isso que o sumo sacerdote acima de mim tem, nenhum deles está fazendo o que este homem está fazendo. Porque a gente tem posição, a gente tem cargo, a gente tem status, a gente tem nome, a gente tem fama, a gente tem o respeito do povo, mas não temos a unção que este homem tem. Igualzinho hoje. Muita fama, muita pompa, muita gente ovacionada. E cadê os milagres? Cadê os sinais? Aí Nicodemos, ele vai de noite. Por que Nicodemos, ele vai de noite? Não se tinha o costume de andar pela cidade à noite. Em Jerusalém mesmo os portões se fechavam. Por isso o termo que Jesus usa: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque os portões se fechavam, ficava somente um buraco. Para que o homem passasse por aquele buraco, o camelo ficava do lado de fora. Os portões da cidade eram fechados para que ela não fosse invadida. Não era um costume andar na cidade à noite. Então por que Nicodemos, ele foi atrás de Jesus? Porque Jesus era odiado pelos grandes. Jesus, ele era odiado pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, por toda aquela linhagem. Jesus era odiado. Mas por que ele era odiado, pastor? Se eles estavam esperando o Messias. Muito simples. Muito simples. O povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E nesses 400 anos que eles ficaram sem ouvir a voz de Deus, eles criaram as suas leis, eles criaram as suas doutrinas, eles criaram as suas regras. E com isso fez com que o povo ficasse na mão deles. O povo via esses homens como semideuses. Com isso eles alcançaram muito mais glória e honra diante do povo. E melhor do que tudo, eles fez com que o povo fizesse tudo quanto eles ordenassem. Tanto que eles incitou o povo para a crucificação de Jesus. Mesmo o povo sendo curado, mesmo o povo comendo pães e peixes, Jesus multiplicou. Mesmo o peixe tomando do vinho que o Senhor transformou. Aquele povo suscitado por aqueles homens, tamanha era a influência que ele tinha sobre o povo, que todo aquele povo clamou e gritou: crucificam. O poder que eles tinham. Então quando Jesus vem pregando o evangelho da cruz, Jesus, ele vem pregando o evangelho, confrontando totalmente o tipo de vida daqueles homens. Jesus vem confrontando o que eles ensinavam. E Jesus entrava na sinagoga daqueles homens, aonde eles eram aclamados como homens de Deus. E Jesus encontrou ali um homem da mão mirrada e mostrou que naquele lugar não tinha unção, que aquele lugar não tinha autoridade, naquele lugar não tinha poder. Mas aonde era permitido Jesus entrar, o milagre aconteceu. E falou para aquele homem: estende a mão. Então, querido, você está sentado aqui hoje, pastores, líderes. Eu não estou dizendo que Jesus está na tua igreja, ele não está na sua igreja. Você vai pesar isso na medida que o Espírito Santo for direcionando a palavra ao seu coração. Mas de repente a cura, a libertação, a restauração, a
regeneração não está acontecendo porque ele não está lá. E o que faz Jesus não estar numa igreja é quando as regras não é bíblica, quando as regras são minhas. Quando as regras é do homem, ele não está lá. E a maior prova disso, que as leis, as regras eram humanas, é que aqueles homens vieram reclamar com Jesus: ô Senhor, vem cá, olha só, o Senhor é Senhor, o Senhor é mestre, mas olha, os teus discípulos comem sem lavar a mão. Ele fala: hipócritas, sujo não é o que entra, em si o que sai. E vós também infringis a lei, criando doutrinas que são preceito dos homens, que levam ao povo à perdição. Então, amado, eu quero dizer para você uma coisa: tudo aquilo que tiver dentro de uma igreja que não é bíblico, eu não quero estar na tua pele. Porque no Salmo 139 ele vai dizer: tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. A Bíblia, ela é a ciência de Deus. A liturgia do teu culto está aqui. O que você tem que pregar está aqui. O teu estatuto está aqui. A lição dos seus jovens está aqui. A lição das crianças está aqui. Os casamentos que são tratados têm que ser tratados aqui. E por que o povo está sendo destruído? Porque Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Errais não conhecendo a Escritura. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Aleluia. Irmãos, esse pastor está indo longe demais. Que o povo errar o que? A igreja está uma bênção, por quê? Porque ela está cheia. O Vaticano reúne 3 milhões de pessoas, irmãos, e a Bíblia o condena. Igreja cheia nunca foi sinônimo de salvação, de igreja abençoada, porque o Senhor falou que muitos são chamados, mas que poucos seriam escolhidos. A palavra fala em 2 Pedro 2, quando diz assim: ouve entre o povo falso profeta, como que no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, e muitos seguiriam as suas dissoluções, pelo qual será não chamado o caminho da verdade, e por avareza fariam de vós negócio, massa de manipulação com palavras fingidas, as quais lá no tempo não será tardia a sua sentença. Muitos seriam que seguiriam a dissolução. Por quê? Porque o evangelho de hoje ele não é o da cruz. Porque pregar contra o pecado, muitos não gostam de ser confrontados. Então por que as igrejas hoje estão inchadas? Por que as igrejas hoje estão muito cheias, estão grandes, estão milionárias? Por quê? Porque a palavra fala em 2 Timóteo 4 que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, privados da verdade. E a palavra fala que o povo amontoaria para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Esta igreja prega contra o meu pecado, ela não serve para mim. Esta igreja me permite pecar, ela serve para mim. Eu sou roqueiro, eu gosto de piercing, de tatuagem. Não importa que o Levítico condena, o que importa é que eu gosto. Tem uma igreja para você. Ah, eu sou funkeiro, eu sou do passinho. Como é que é o passinho? Glória a Deus. Eu sou do passinho, eu me converti. Tem a igreja do passinho. Mas eu sou das gospel night, eu gosto de dançar. Eu sou da night, eu gosto de dançar. Tem a gospel night fantasy. Não, mas era um grupo muito famoso de caipira. Lá, agora tem a festa jesuína, tem o arraiado crentão. E para disfarçar, botaram a festa agostina, que nada mais é do que a festa junina. Tem a igreja do rock, do roqueiro. Tem a igreja do surfista, que a prancha, o púlpito é uma prancha. O que é que tem nos Estados Unidos? Tem o Halloween. Tem a igreja que tem o Aleluim. Em setembro se dá doce. Uma igreja dá um saco de doce desse tamanho e não bota nada na capa. A palavra me diz que a Babilônia aprisionou o povo de Deus. E ela falou, Nabucodonosor ordenou para as penais que desse para aqueles homens a mesma comida do rei. E as penais, ele ordena o eunuco que faça isso. E Daniel fala assim, olha, a palavra fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias. Ele fala para as penais assim, olha, peço-te que nos permita comer somente legumes e água. Ele fala assim, não, porque é uma ordem do rei, e se eu der legume e água para vocês, vocês vão estar magros, vocês vão estar raquíticos. O rei vai olhar isso
isso e vai mandar me matar. Ele fala: peço-te, experimenta-no somente por 10 dias. Depois de 10 dias você tira a sua conclusão. E assim ele fez. Por 10 dias eles comeram legume e água, porque era a única coisa que Nabucodonosor não consagrava aos seus deuses. Ele comeu aquilo ali. No final dos 10 dias, quando Aspenaz veio fazer ali, olhar para aqueles meninos, ele olhou para Sadraque, Mesaque, Abednego, ele olhou para Daniel, a saber, Belsazar, e falou assim: eles estão mais gordos, eles estão mais inteligentes, eles estão mais belos. O que houve? É porque eles preferiram comer legume e água. Então tira a porção do manjar consagrado de todo mundo e dá para eles comer o que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego comem. Aleluia! Não se contaminaram, foram livres da fornalha 7 vezes mais aquecida. Não se contaminaram, foram livres da cova de leão. Mas o leão, ele come carne. Daniel andava em espírito. O povo hoje é carnal, viu, e não quer Bíblia. Então o leão vai arrumar o bote, vai pragar. Por isso pessoas estão morrendo. Por isso o maior índice de divórcio entre o povo evangélico. Por isso que o maior índice de câncer entre o povo evangélico. Por isso, meu amado, o povo está perecendo, porque se contaminaram. Babilônia, o mundo, Nabucodonosor representa Satanás. Daniel falou: peraí, eu estou na Babilônia, mas eu não sou babilônico. Eu não sou. Nabucodonosor, ele reina na Babilônia, mas ele não reina na minha vida. E o meu alimento, quem vem é Cristo. Eu não vou me contaminar. Babilônia é o mundo, Nabucodonosor, Satanás. Nós estamos no mundo governado por Satanás. E o Pai falou: vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, mas porque não sou desse mundo, eles também não são. Mas as pessoas acham que se elas não se contaminar, ela não vai conseguir viver nesse mundo. Irmãos, se você se contaminar e o mundo te odiar e fechar as portas da comida, da bebida, da água, acredite, como Deus fez no deserto, Ele vai fazer hoje, porque Ele é Deus. Mas por que se contamina? Por que faz aliança? Porque eu não creio, porque eu não acredito. E por que eu não creio? Por que eu não acredito? Porque a palavra de Deus não está viva dentro das igrejas. Não está viva. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Tem fé, Deus cura. Tem fé, Deus liberta. Tem fé, Ele abre porta. Tem fé, o diabo cai por terra. Tem fé, tu vai no hospital, o médico fala: está com câncer. Tô, doutor, tô mesmo. Tem certeza, doutor? Esse resultado só deu positivo porque o meu Deus quer se revelar a você. Por que você está dizendo isso? Porque o câncer mata, o câncer rouba, o câncer destrói. E o Deus que eu sirvo, Ele tem uma semente viva e vida com abundância. Faz outro exame que o Senhor vai ver que na cruz do Calvário Ele levou a minha enfermidade. E a partir de fazer esse exame, o Senhor vai ver a cura. E através da cura o Senhor vai se render ao meu Deus. Mas o povo não crê. Aí fala: amém, é a vontade de Deus. Olha, estou vendo aqui, sua pressão subiu 18/10, a senhora é hipertensa. O senhor é hipertenso. Ai, meu Deus. Mas fica tranquilo, não tem cura, mas tem tratamento. Graças a Deus que tem tratamento. Você acabou de confessar que teu Deus não cura. Doutor, eu não sei se foi um aborrecimento, eu não sei se é uma maldição hereditária, mas eu sei que Romanos 8:1 diz que, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, eu não sei o que me abateu, mas olha só, me dá o remédio que tiver que tomar aí. Ela vai abaixar hoje, mas eu vou para casa, eu vou examinar a mim mesmo, porque Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está incluída para que não possa abençoar, nem os ouvidos tapados para que não possam ouvir. Mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Eu vou ver onde está a brecha, eu vou me consertar. Marca o dia, eu vou vir fazer o exame. Eu não sou hipertenso. E por que você vai voltar lá e não vai ser hipertenso? Por quê? Porque aquele que confessa o Senhor diante dos homens, ele te confessa diante do Pai. Eu vou me expor ao ridículo. Ridículo, irmão, sabe o que é? É você ouvir a mensagem da cruz. É ver o Espírito Santo te confrontando e você não se render e perder a tua salvação. É isso que é ridículo. Porque ao contrário do que muitos dizem, salvo ou condenado, a consciência permanece. Quando você vê o 5º selo, João vê as almas dos que morreram pelo Evangelho debaixo do altar, dizendo para Cristo assim: Senhor, até quando não julgas e vinga o nosso sangue que foi derramado na terra pela tua palavra? Eles estavam conscientes, sim ou não? Amém? O Senhor fala: espera mais um pouquinho, porque importa que alguns morram ainda. Espera um pouco.
Lá quando chega Apocalipse 14, louvado seja o nome do Senhor, quando ele vai mandar os flagelos sobre a terra, ele fala: isto é por conta daqueles que o sangue foi derramado pela minha palavra. Jesus cumpre a promessa. Salvo o condenado, permanece a consciência. E o pior do inferno não é o fogo que não se apaga. O pior do inferno não é o bicho que não cessa de comer. Eu vou entrar em Nicodemos. O pior do inferno é saber que você ouviu a palavra e teve a oportunidade enquanto você viveu para não ser lançado lá. Porque salvo o condenado, a consciência permanece. Aleluia. Então, amados irmãos, Nicodemos ele veio de noite. Por que Nicodemos veio de noite? Porque aquele povo odiava Jesus. Porque o que Jesus ensinava ameaçava o cargo, ameaçava a promoção, ameaçava o status. Não, peraí, para este povo ter acesso a Deus, eles têm que vir a nós. Que história é essa que agora eles podem dobrar o joelho e ouvir Deus? Que história é essa que agora, não é isso? Ele pode entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus? Que história é essa? Só quem tem acesso a Deus somos nós. Se o povo tiver acesso a Deus, a nossa máscara vai cair, a nossa pompa vai cair, o nosso status vai cair, o nosso bolso vai esvaziar. Meu Deus, não pode, cara, esse Jesus mata ele. Então, se eles vissem Nicodemos de dia, Nicodemos estaria pondo em risco o seu cargo, ele estaria pondo em risco a sua promoção, ele poderia estar colocando em risco o seu status ali, o seu dinheiro. Então ele vai de noite escondido. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era o Messias, reconheceu que Jesus era o Senhor, reconheceu os sinais, mas foi escondido para não perder aquilo que ele tinha. E quando ele vem diante do Senhor, ele vem louvando a Cristo. Senhor, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se não vier da parte de Deus. Ele olha para Nicodemos com aquela veste, com aquela pompa, com todo aquele status. Ele vira para Nicodemos e fala assim: ó, necessário te é nascer de novo. Necessário te é nascer de novo. Mas como pode eu nascer de novo sendo velho? Aquele que não for como criança, aquele que não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino dos céus. Nicodemos, vem cá. Tu pode ser mestre, tu pode ser doutor, tu pode ter essa veste, tu pode ter 30 igrejas, tu pode ser presidente, tu pode ser líder, tu pode ser... E for, Nicodemos, tu só entra no reino dos céus se tu nascer de novo. Se tu se converter, Nicodemos, ele fala: Senhor, mas como posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O Senhor fala: Nicodemos, se eu te falo, você é mestre, mas eu te falo de coisas terrenas e você não compreende. Se eu te falar de coisas celestiais, você vai compreender. Ou seja, irmãos, a palavra fala que o espiritual discerne aquilo que é, mas o carnal não discerne o que é espiritual. Ele fala para Nicodemos: te falo de coisas da terra, você não compreende. Se eu te falar de coisas espirituais, o Senhor estava falando que aquele mestre, aquele príncipe em Israel, aquele homem aclamado, aquele homem que ensinava, aquele homem que era um dos primeiros da sinagoga, ele não tinha vida espiritual. É Jesus que está falando, irmãos. Vida espiritual não é eterno, vida espiritual não é cargo, vida espiritual é joelho no chão, vida de palavra, renúncia, choro, lágrima. Aqueles que se constituem amigo do mundo, constituem-se inimigo de Deus. Glória a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que ama o Pai permanece para sempre. Aleluia. E por que as igrejas cresceram hoje? Por quê? Porque antigamente o povo que se convertia tinha que se moldar aos moldes bíblicos, e a igreja não crescia. As pessoas falam: olha, no Brasil já tem 40 milhões de habitantes, e nem por isso o Brasil deixa de ser 40 milhões de evangélicos, e nem por isso deixa de ser o que é. Cada vez mais violento, cada vez mais podre. Nesses 40 milhões de habitantes, irmãos, está a igreja que tem lá na Praça da Cruz Vermelha no Rio, e também agora em São Paulo, que ela diz: esta é uma igreja diferente, ungida e sem preconceito, que quando acaba o culto, os dois pastores homens se beijam na boca. Está contabilizado aqueles evangélicos também. E aí, irmãos, é o evangelho da Bíblia?
Amém? E houve uma explosão. Por que houve uma explosão? A igreja não está crescendo. Temos que pensar em algo para ela crescer. Sabe por que ela não está crescendo? Porque o mundo tem que se enquadrar à igreja. Ué, o que você quer que eu faça? Vamos fazer com que a igreja se enquadre ao mundo. Traz tudo que tem para o mundo para dentro da igreja. Com isso a igreja vai estar cheia. E o diabo não tem que fazer nada. Por quê, irmãos? Mas está crescendo cada vez bem mais. Mas não é o evangelho da cruz. Então o diabo não está preocupado com isso. Deixa dentro da igreja, deixa eles cantar, deixa eles pular, deixa eles fazer a coreografia, o teatro, a peça, deixa gravar CD, deixa! Mas por que, diabo, tem que deixar? Porque o que vai salvar eles no evangelho da cruz é a renúncia, é abandonar o pecado, o erro, é chorar aos pés do Senhor e viver a palavra. E o evangelho de hoje não prega isso. Eles hoje são nossos aliados. Por isso a Bíblia chama de sinagoga de Satanás, de falsos profetas. Que isso, pastor? Isso não existe, não. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, pois já se tem revelado o anticristo. Olha agora. Mas muitos, entrou no plural, já se tem feito anticristos, o qual já sabemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, permaneceriam convosco. E vós tendes a unção do santo para discernir todas as coisas e saber que não são todos de vós. Amém, queridos? O que é uma mente anticristo? O que é uma mente anticristã? A Bíblia fala A igreja implanta o B. A Bíblia fala B, a igreja implanta A. Isso não existe não, pastor. Tanto existe que está escrito 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a segunda sã doutrina é soberbo, iracundo, delira acerca de contendas, é privado da verdade, e lá na frente ele fala: aparta-te dos tais. Então você vai debater alguma coisa, esse pastor é herege, olha, esse pastor é do diabo. Por quê? Porque eu prego a Bíblia confronta o sistema. É muito fácil falar, chamar de anticristo. Vamos sentar, fazer uma oração, e com ordem e com decência vamos às escrituras, e vamos ver se aquilo que está sendo pregado não é bíblico. Irmãos, Nicodemos representava um sistema religioso, e o Senhor estava mostrando para Nicodemos: Nicodemos, eu entro na sinagoga e curo, mas se eu não estiver lá dentro, não há cura. Nicodemos, eu ando pelas mesmas multidões que vocês andam. Quando vocês passam, nada acontece, mas quando eu passo, as coisas acontecem. Nicodemos, o sistema que vocês criaram, o sistema que vocês implantaram, me distancia de vocês, Nicodemos. Esse sistema é podre. Esse sistema ele é faccioso. Esse sistema é cheio de inveja. Esse sistema ele é terreno, animal e diabólico. Aonde o Espírito não está, não há cura, não há salvação, não há libertação. Quando eu falo, Nicodemos, que tem que morrer, é que o sistema religioso ele tem que morrer. O sistema religioso tem que ser banido. Não pode aproveitar nada dele. Ele está contaminado. Ele tem que nascer. Por que Nicodemos, uma criança? Porque uma criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe se comportar. Então você tem que nascer de novo. Você tem que zerar a tua mente. Tudo aquilo que você andou, tudo que você se apoiou, tudo que você viveu, joga por terra. Você tem que se despir dessa glória, você tem que se despir dessa pompa, você tem que se despir dos cargos, de tudo que você aprendeu, de tudo que vocês criaram. Você tem que se esvaziar totalmente, e você vai ter que aprender a falar de novo, através da água. Água, mas água, pastor, água. João capítulo 4, mulher, dá-me de beber. Sabe como é que é mulher, né? Como pede tu de beber a mim, sendo tu judeu e eu samaritano? Porque ele não se comunicava. Ó Jesus, ó, mulher, se tu souber a quem te pede água, e conheceres o dom de Deus, tu me pedirias, eu te daria água da vida. E ela insiste, bate o pé: como? És tu maior do que Jacó, que nos deu ele dessa água, bebendo ele mesmo desse poço? Mulher, a água que Jacó te deu
tu bebe e torna-te sede. Sabe o que é isso? Eu vou dizer para você. Culto uma bênção, aleluia, glória a Deus. Olha o Espírito Santo aqui, eu vejo um varão ali, recebe a chave. Olha, Deus está mostrando, o céu abriu, o teto está descendo. Olha, eu estou vendo Deus aqui, o Senhor Jesus está aqui. Irmãos, olha só, toma cuidado com isso. Você toma cuidado com isso, porque Daniel foi um homem muito amado, muito desejado. E a palavra fala que quando ele viu o Senhor, nem o Senhor, ele viu o anjo Gabriel, ele caiu como morto no chão. E hoje a pessoa vê Jesus, Jesus está aqui, olha, eu estou dando um beijo em Jesus. Jesus está passeando, ele vê Jesus com uma naturalidade, igual Jesus até menor do que ele. Daniel caiu como morto. Isaías 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado no alto sublime trono, e as abas das suas vestes tocavam em o templo de glória. Os umbrais da porta tremia. Aquilo que é concreto, irmãos, tremeu pela presença de Deus. O concreto que não tem vida. E ele dá um grito: ai, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E hoje as pessoas veem Deus com a naturalidade. Pastor, mas a gente vê porque a gente está na graça. A graça é uma maravilha, sim ou não? Quem crê que a graça é uma maravilha, diga amém. Não é isso, querido? Na lei, eu tinha que dormir com uma mulher para ser adúltero. Na graça, se eu pensar nela, eu adultero. Na lei, eu tinha que pegar uma espada e matar alguém. Na graça, se eu me encolerizar, se eu me enfesar, se eu brigar com o irmão, a Bíblia diz que eu sou homicida. Não confunde a graça. A graça foi uma porta de salvação para os gentios. Não, mas eu estou salvo, Jesus morreu na cruz do Calvário. Então Paulo estava louco quando ele escreveu Gálatas 5,16: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e se opõe para que não faça o que quer. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, avareza, lascívia, ira, peleja, dissensão, glutonaria, bebedices, coisas semelhantes a essa, qual vos declara que quem comete estas coisas não herdará o reino dos céus. Está escrito na palavra de Deus. Nicodemo, o sistema religioso tem que morrer, e você tem que nascer da água. Voltando para a mulher, se tu souber pedir água, como pode és tomar do que Jacó? A água que tu bebeu, tu bebe e torna-te sede. Esse culto é uma bênção, que vitória! Você saiu do culto, continua enfermo, continua depressivo, continua tomando remédio para dormir, você continua com briga na tua casa, você continua amado, com toda a tua vida destruída. Cadê a bênção do culto? Bebeu água, mas tornou a ter sede, porque a única água que sacia a sede é aquela que vem do alto. Se não vier do alto, irmão, de conjectura, de sabedoria humana, você vai ficar sedento. E olha que Amós 8,3 diz isso, que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir Por que profetiza? Porque ela não seria pregada, blá blá blá, autoajuda. Mas aí voltando ao texto, não é isso? Se tu beber da água que eu te desse, fará em ti uma fonte que salta para a vida. Senhor, dai-me desta água. Jesus rapidamente joga o balde lá dentro, puxa, enche um copo d'água, bota na beirinha do poço, ora aquela água, e deu para aquela mulher beber. Não foi, igreja? Não foi? Então por que você faz isso? Sabe por que faz isso? Porque o Pedro Augusto voltava meio-dia na rádio. Ele ficou famoso por isso, virou até deputado. Que Deus abençoe a vida dele. Aí a igreja pegou carona, porque não conhece 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada. Doutrinas de demônio. O Espírito, letra maiúscula, o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão. Apostatar, dicionário Aurélio, voltar atrás. Éramos adúlteros espirituais, apoiávamos a nossa fé em figas, em patuais, aquilo que nós podíamos pegar, aquilo que nós podíamos ver. Alguém pregou para mim e para você, aleluia, a fé de Hebreus 11, aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza e a prova daquilo que não se vê, e pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Alguém pregou para nós que tinha um Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Passamos a crer naquilo que nossos olhos não vê, passamos a crer naquilo que a nossa mão não pega. E o diabo começou a perder campo, vidas se renderam, deixando de ser idólatras, deixando de apoiar sua fé em figas e em patuá, e foi perdendo campo. O diabo, e agora? Agora nada, vamos entrar dentro das igrejas, vamos colocar mercenários, vamos colocar mentes subvertidas ali dentro. Porque o povo, ele é inclinado a ser idólatra.
E o diabo, ele sabe que o ser humano é um ser provável. Provavelmente ele vai se inclinar, provavelmente ele vai aceitar. O diabo sabe que o ser humano é um ser preguiçoso, que não vai às escrituras, que não vai examinar. Porque é muito mais fácil pegar uma rosa, um sal, um lenço, pegar um ato profético e ir para casa do que botar o joelho dentro da tua casa e chorar aos pés do Senhor. É muito mais fácil pegar algo ungido e levar para casa, tomar um copo d'água orando, do que você tirar o pecado que te afasta de Deus. É muito fácil pegar algo de uma campanha, de uma corrente e levar para casa, amados irmãos, do que reconhecer que errou, que é pecador, que é falho, do que viver uma vida bíblica. Mas quantas coisas você pegou, mudou a tua vida e nem vai mudar, porque Deus não está nisso. O diabo vem e cria essas doutrinas dentro das igrejas, e o povo apostata, ele volta atrás, ele passa a apoiar a fé naquilo que ele pega, naquilo que ele olha, naquilo que ele vê. Abençoa o meu lenço, está abençoado. A pessoa está... Aí abençoa o lenço. Quando abençoa o lenço, fala: Deus me revelou algo. Você vai dar o trízimo. Não é para mim não, é 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Mas fica tranquilo, você vai ficar com 70%. Doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio. Irmãos, acredite, homens de Deus, em nome de Jesus. Amós 8:11, haveria fome, sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. A gente tem pregado esse evangelho, a gente tem distribuído CD tem rodado o mundo, o telefone toca 24 horas por dia, não tem lugar para botar vidas na igreja, não tem lugar, o povo liga: pastor, eu estou sedento, pastor, eu estou destruído, olha isso mesmo, essa mensagem mudou minha vida. Não precisa encher a igreja com aquilo que não edifica, prega a palavra que o povo está sedento e vão vir atrás. Eles vão vir atrás, não se venda, não se renda. Se vendeu, irmãos, Deus está te chamando hoje a quebrar esse pacto com o diabo, com o sistema, e nascer de novo da água e do Espírito. As pessoas estão desesperadas, elas choram, e eu choro junto. Por que eu choro junto? Porque eu não posso estar em todos os lugares, eu não posso atender todos os telefonemas. Eu choro e falo: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Como que eu vou estar em todos os lugares? A gente não para em casa, a gente não tem tempo para nada, e glória a Deus por isso. Mas não jogando bola, videogame, não em conferência que não leva a nada, mas no campo, em casa de pessoas esquecidas pelos seus pastores. Esquecidas pelos seus pastores. Pastor, eu estou ligando porque eu peguei um CD. Eu vi um CD aqui, a mensagem do pastor Elvis, que pastor é só uma referência à mensagem do Espírito Santo de Deus. Falei: pois não, minha irmã, é o pastor Elvis que está falando. Aquela mulher entrou em prantos, ela entrou em lágrimas e começou a chorar copiosamente. Falei: minha irmã, se a irmã não parar de chorar, eu não vou poder te tratar, eu não vou poder te atender. Eu fiquei no telefone uns 12 minutos só esperando ela voltar assim. E quando ela voltou assim, ela falou assim: pastor, eu estou chorando porque eu sou membro de uma igreja há 27 anos. O meu pastor nunca veio na minha casa, muito menos nunca atendeu o meu telefone. Eu vejo um CD que tem um telefone que eu penso que vai cair no escritório de uma igreja e cai na casa do pastor que está pregando. Eu falei: minha irmã, porque a tua vida tem valor para Cristo. E pastor, eu quero dizer que eu estou 3 meses fora da igreja, mas não porque eu quis estar fora da igreja. Me aconteceu um problema de apêndice, tive que operar da noite para o dia, e eu operei, avisei para algumas irmãs da igreja, e ninguém me visitou, ninguém me ligou. Só sabe porque eu liguei para a igreja e falei: eu estou sem alimento, eu estou vazia, chorando aos pés do Senhor. Alguém me entregou um CD quando eu fui na consulta, eu tenho ouvido esse CD de 15 mensagens, e esse CD tem transformado a minha vida. CD esse, irmãos, que enquanto gastam dinheiro em mármore, em granitos, em mega templos, um CD desse custa pronto 33 centavos. 33 centavos. 15 mensagens gratuitas. Ela: pastor, esse CD tem me alimentado, tem me transformado, tem me vivificado. Olha, pastor, tem mais, tem 27 anos de igreja, ninguém nunca me colocou a consciência que sem Bíblia não há Deus, sem Bíblia não há salvação. Pastor, quantas coisas erradas na minha vida eu vi por não conhecer a palavra. Eu queria tanto conhecer mais, mas eu moro tão distante da igreja. A senhora mora onde? Eu moro em tal lugar, não tem problema, tal dia eu estou aí e farei uma visita a você. E aonde aquela mulher morava não tinha condições dela frequentar a minha igreja, mas aonde ela mora, com a palavra verdadeira, ela tem condições de fazer parte do reino dos céus.
Mas esse pastor, ele vai se enquadrar em Ezequiel 34. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Ai, quem está falando ai não sou eu nem você, é o Senhor. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Se vestem da lã, comeis a gordura, lã, roupa cara, gordura é melhor. Degolas o cevado, aquela carne macia. Mas não apacenta as ovelhas, e sobre elas domina com rigor e com dureza. A fraca, tu não fortalece. A caída, tu não levanta. A perdida, tu não busca. A desgarrada, tu não torna a ligar. Por isso as minhas ovelhas se espalham, e não há quem as procure, e fica à mercê de toda a besta fera do campo. Ai de vocês, pastores! Pastor não é aqui, pastor é lá. Minha irmã, como é que você está? Mas a minha visão é ter igreja para 10 mil membros, é ter igreja para 20 mil membros. Para quê? Para tu não conhecer a tua ovelha? Para tu não saber o nome dela? Para na hora que você for apresentar diante do Senhor você gaguejar, irmãos? Queridos, porque o pastor conhece a sua ovelha pelo nome, e o pastor, a ovelha, conhece o seu pastor. Eu quero ter uma igreja grande com 10 mil membros, porque a do pastor do lado tem 7 mil membros. Eu quero ter uma igreja de 100 metros quadrados, porque o outro pastor fez uma de 80 metros quadrados. Eu saí de uma igreja de 10 mil metros quadrados, eu quero provar que eu sou melhor para eles. Eu quero abrir uma maior. Aquela igreja colocou brindex, eu vou colocar brindex e ar-condicionado. Aquele botou 30 bancos, eu vou botar cadeira acolchoada. Aquele chamou o Thales Roberto, eu vou chamar o Thales e o Lázaro. E fica essa competição para mostrar que é melhor do que o outro. E todo mundo aparece nesse culto, mas Cristo não aparece. Mas chega no dia do juízo, e no dia do juízo vem aquele pastor com aquela multidão, 10 mil ovelhas, e o Senhor procura no livro da vida, não tem nenhum escrito lá, porque não foi pregada a mensagem da cruz. Tinha 10 mil ovelhas porque podia fazer o que queria. E vem aquele pastor timidozinho lá no cantinho com 5 ovelhas na igreja dele, porque ele descia a madeira, botava o povo para a Bíblia, para orar. E aquele pastor com os 10 mil do lado esquerdo, aquele do lado direito. Qual é seu nome? Maria das Neves. Está aqui. Não, o pastor está aqui. Tudo bem? Tudo. Me agradei de você. Aqui no livro da sua igreja conta a Dona Maria das Neves. Cadê ela? Está aqui, Senhor. Aqui conta aqui a Patrícia. Cadê ela? Está aqui, Senhor. Patrícia, você está aí, Patrícia? Pastor. Eu me desviei, Senhor. Eu fui para o mundo, mas olha, o meu pastor ficava ali, olha, ele ia atrás, ele me licava, é como se eu estivesse na boca do urso, ele me tirou de lá, ele me mostrou todo o amor de Cristo na pessoa dele. Então está aqui, Senhor, a Patrícia com algumas marcas, né, ferida, está aqui ela, cadê o... tá. Aqui também posto o Jorge está aqui, Senhor, aqui. Tá, aqui está o fulano, aqui está o Beltrano, está aí, está aqui vocês, pode entrar. Eu vou olhar para aquele pastor e falar assim: vinde bendito de meu Pai, e possui o que é teu. Ele vai dobrar o joelho e falar: Senhor, é lindo, é maravilhoso, mas eu não sou digno de entrar aí. O Senhor falou assim: você não é digno, não? Eles entraram porque você acreditou em mim, eles entraram porque você não se corrompeu, eles entraram porque você não se vendeu. Você é digno sim? Não, Senhor, eu não sou digno. Eu vou te mostrar que você é digno. Eu te dignifiquei lá na cruz do Calvário e você não manchou o sangue. No final das contas, o que tinha 5 ovelhas prevaleceu sobre o que tinha 10 mil ovelhas. Tem visão de multidão, não, irmãos? Prega a cruz para tu ver como é que a tua igreja de 10 mil vai ficar com 500. Estou sendo modesto. Amém? Pastor, o senhor conhece o nome das suas ovelhas? Conheço, querido. É só você ver o CD de mensagem que é distribuído, 3 mil CDs todo mês, vai com o telefone da minha casa e meu celular. Se eu conheço as ovelhas dos outros, eu vou conhecer a minha. Amém, queridos? Nicodemos, tem que morrer o sistema. O sistema coloca as vidas em último lugar. O meu reino coloca a vida em primeiro lugar. Quando eu falo no projeto terreno, amém? As vidas do Senhor tanto estão em primeiro lugar que Ele morreu por elas. Nicodemos, você tem que nascer da palavra. Você tem que jogar o sistema por terra. Você vai ter que falar como a minha palavra, ensinar pela minha palavra. E por que nascer da água e do Espírito?
Ah, sim. Ele não deu um copo d'água para a mulher, deu? Não. Ele começou a pregar a palavra. E pelaquela palavra a mulher se converteu. Amém, igreja? Amém? Não foi o copo d'água, foi a palavra. Senhor, pensei que tu és vindo da parte de Deus e nós esperamos o Messias. Sou eu quem fala contigo. Vai lá agora e chama o teu marido. Quem é aquela mulher? Pecadora, adúltera, cheia de pecados. Jesus foi até ela. Por quê? Jesus não veio para quem está são. Essa mensagem não é para mim, ela é para mim que estou pregando para você. Ela não volta vazia. Vai lá e chama teu marido. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, porque você teve 5. O que você tem não é teu, ou seja, é dos outros. Você é adúltero. Mas é para você que eu vim. É você que eu vim salvar. É você que eu estou me revelando. Para o pecador, para o falho, é para você que eu estou me revelando. Essa mensagem está confrontando você. Ela está confrontando o teu coração. É porque Jesus te ama. Ele te ama. Então a água é a palavra. João 15:3. Vós já está limpo pela palavra. Amém? É a palavra. Você tem que nascer, Nicodemos, da água, da palavra e do Espírito. Por que do Espírito? Porque se é o Espírito não conhece a palavra. Não, isso é a tua interpretação. Não, isso é a tua interpretação. Cada um interprete de uma maneira. Então explica 2 Pedro 1:20. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade do homem, sim de Deus. A interpretação da Bíblia é só uma. Jesus cura, salva e liberta. De uma maneira só. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É definido. Não tem, não é uma opção. Só de uma maneira, através da Escritura. E por que o Espírito, irmãos? Porque, segundo a Epístola de João, capítulo 2, versículo 27, a unção que do céu recebeste, nela permanecer. E a unção que do céu, a unção é o quê? Oi, irmãos, tem gente aí na igreja? O Espírito. A unção é o quê? O Espírito. Não pode falar, irmãos. A unção é o quê? O Espírito. Está certo, porque a pessoa não fala porque tem medo de falar. Está certo, é o Espírito. A unção é o quê? O Espírito. O Espírito. Então o Espírito que do céu recebeste, que é a unção, permanece nela. Ou seja, não perca a unção do Espírito. Não volta às práticas antigas. Se voltou, se converte. Não perca o Espírito. Permanece nele. E a unção que do céu recebeste, ela vos ensinará todas as coisas. E não vos necessitais que ninguém vos ensine, mas a unção que do céu recebeste, ela te ensina todas as coisas. O que ela está falando? Ela vai te mostrar o que está além da letra, que é as revelações. Amém? Mas o povo perde o Espírito, porque perde e não se arrepende, irmãos. Amém? Então, lá em Provérbios 1, versículo 23, diz: convertei-vos pela minha repreensão. Se converteu, reconheceu que está errado, ele continua: eis que derramarei sobre vós o meu Espírito. E o que vem depois é maravilhoso, ó. E vos farei saber as minhas palavras. Eu não vou ler a Bíblia, não entendo nada. Por que não entende? Porque não se converteu. Porque se não se converter, não vai ter o Espírito. Enquanto tiver o Espírito, você não vai entender. Enquanto tiver o Espírito, você vai estar cego, porque quem descortina é o Espírito. Um montão de gente achando que Jesus curou de 2 vezes. Você acredita que aqui tu veja, vem cá, passa louco, o que está vendo? Eu vejo o homem como árvores. Ah, Jesus curou de 2 vezes. Não, a primeira visão que Deus abre quando você se converte verdadeiramente é a visão espiritual. E Deus vê o homem como árvore. Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não está sendo na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois serão como? Serão como? É como Deus te vê. Se converteu, eu vou abrir os olhos espirituais. Depois eu abro o olho carnal. E quando você se converter, Deus vai abrir o olho espiritual. Através do Espírito dele você vai compreender a palavra dele. Vou encerrar agora. Um outro homem príncipe de uma sinagoga, mestre em Israel, chamado Jairo, com toda a pompa, com toda a fama, com toda a glória, todos ovacionando, mas ninguém conhecia a casa de Jairo. E Jairo na sinagoga, todo mundo ali admirando a família de Jairo. Mas Jairo procura Jesus desesperado, porque na casa de Jairo tinha morte. A filha de Jairo estava morrendo. Irmãos, tem tanta gente com fama, tem tanta gente com glória dentro de igreja, preocupado com o seu posicionamento, preocupado com o seu status, e os seus filhos estão morrendo nas drogas, nas prostituição. Seus filhos estão acabando com a mente deles em Facebook, WhatsApp, 24 horas por dia, todos os dias, em pornografia, em internet.
com palavreados que não glorificam a Deus. Quantos homens de Deus batendo palma, batendo pé, entregando profecia com seus casamentos destruídos, que a esposa não deseja, que o marido não a deseja. Hein, irmãos, quantos têm os seus lares, as suas vidas destruídas, vivendo uma farsa, vivendo uma mentira, negligenciando Timóteo 3, 1 Timóteo 3, se alguém mesmo episcopado, excelente obra deseja, é necessário, posto que seja irrepreensível, casado, marido de uma mulher, honesto, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não cobiçoso, por ganância, não espancador nem avarento, que governe bem sua própria casa, pelos seus filhos de sujeição, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Casa destruída sem a presença de Deus, conserta a tua vida, se converte dentro da tua casa. Está chorando ao pé do Senhor na igreja, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, mas que exemplo de pai cristão você está dando? Que exemplo de mãe cristã você está dando? Irmãos, Deus vai cobrar de você o sangue dos teus filhos. Deus vai cobrar de você, marido, o sangue da tua esposa. E Deus vai cobrar de você, esposa, o sangue do seu marido. É de mim não. Primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos maridos, porque se os mesmos não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Muitos maridos não vêm para a igreja, e a mulher participa do grupo de oração, do grupo de senhoras. Ele não vem para a igreja porque dentro de casa ela não é uma mulher bíblica, porque ela tem os frutos do Espírito na igreja, ela profetiza, ela marcha, ela entrega, ela faz tudo dentro da igreja, mas dentro de casa ela não tem o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, pois o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Dentro de casa ela é brava, dentro de casa ela quebra tudo, dentro de casa ela não faz nada. Se quiser tu faz você, se quiser vai lavar você, quem manda aqui sou eu. O Senhor sabe que eu sou espírito, mas sou carne também. Ele sabe que você é carne, por isso manda você dar espírito. Meu marido olha aqui e fala assim: eu vou ser tudo menos crente. Será que o pastor não vê isso? Será que a igreja não vê isso? Os filhos não vêm, cruz credo, eu sei igual mesmo. Minha mãe vive nervosa, vive atacada, quebra tudo, mete a mão na gente, nunca abraça, nunca conversa, não dá testemunho. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ô Pai amado, Deus vai te dar uma bênção. Deus vai te dar uma bênção. Ô glorioso Pai, eterno Deus. A mulher olha de cara, hipócrita. Cadê essa paciência comigo? Cadê essa mansidão com seus filhos? É por isso que eu não vou virar crente, é por isso que eu não vou virar serva do Senhor. E vai para cima e para baixo, com comitiva para lá e com comitiva para cá. Minhas contas estão em casa sem pagar, a despesa está vazia. Eu mostro no restaurante com o deputado, eu mostro no restaurante com o come do bom e do melhor. Minha família em casa comendo arroz puro. Eu nunca vou sentar no restaurante comer caviar, comer carne, se não tiver em casa nada para minha esposa comer. Ela olha, hipócrita. Eu quero ser tudo menos crente. Tu se esconde atrás desse terno, dessa roupa. Está chegando o dia do juízo para você. Está chegando o dia do juízo para você. O melhor de tudo é que Deus está te dando chance para se converter. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, Efésios 5. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Porque aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo, e quem ama a si mesmo não fere o próprio corpo. Feriu a esposa com palavra, feriu com atitudes, feriu com teu comportamento. O que você quer receber em troca? Embora as mulheres que dão em troca ignorância, que dão em troca frias, estão erradas. Porque casamento é uma forma que Deus criou para fazer você amar incondicionalmente. A tua função, mulher, é fazer o teu marido feliz, independente de te fazer feliz ou não. Deus te deu essa função. Ele vai te honrar e vai te salvar porque você desempenhou essa função bem. A tua função, homem, é fazer a tua mulher feliz, independente dela te fazer feliz, porque essa foi a responsabilidade que Deus colocou na tua mão. Ele disse que você tem que apresentar a tua esposa pura, santa perante o Senhor.
Leia a Bíblia com ela, ore por ela, mostre que ela está errada à luz da Bíblia, com mansidão, com temperança. Seja um exemplo, que quando você for um exemplo, você vai ter autoridade de falar. A morte só saiu da casa de Lázaro quando ele se rendeu a Deus, quando ele permitiu que Cristo entrasse na casa dele. Tem ignorância, tem contenda, tem divisão, tem palavras que ofendem, que machucam. Deus não está lá. Amém? Amém? Uma outra coisa que eu vou falar para você, presta muito bem atenção no que eu vou te falar. Muito bem atenção no que eu vou te falar. Nunca aceite um cargo dentro de uma igreja que não seja na direção de Deus. Porque se você aceitar um cargo dentro de uma igreja fora da direção de Deus, tudo que você falar vai matar vidas, e aquelas vidas ele vai cobrar de você. Quando o Senhor chama, Ele testifica, Ele prepara. Quando Jairo deixou Jesus entrar dentro da casa dele, a filha que estava morta voltou a ter vida. Se a morte está dentro da tua casa, é porque Cristo não está lá. Se a morte está no teu casamento, é porque Cristo não está lá. Se a morte está dentro da tua igreja, no teu ministério, é porque Cristo não está lá. Mas Ele quer entrar hoje na sua casa. Glória a Deus. A igreja precisa de uma reforma. Esse cristianismo moderno, esse cristianismo corrompido, débil, antibíblico, ele tem que morrer na sua vida. E tem que nascer o evangelho bíblico na sua vida. O Senhor está às portas. Os sinais se cumpriram. O tempo profético da igreja acabou. O Senhor está separando os seus. Ele quer levar você com Ele. Então, amados irmãos, entenda bem. Se converta hoje. Nasça da água e do Espírito. Deixe que o Senhor faça uma obra em seu coração. A palavra do Senhor fala. Quando Paulo ele escreve, ele vai dizer assim: nossos pais comeram maná do deserto. Nossos pais comiam da comida espiritual que toda madrugada descia. Nossos pais beberam da água que brotou da pedra, aquela água espiritual que brotava da pedra, cuja pedra é Cristo. E aonde eles iam, a pedra os seguia. Eles passaram pelo mar em seco e nem assim entraram no repouso do Senhor. Isto é para exemplo. Aqueles homens viram os sinais do Egito, aqueles homens viram o mar aberto, aqueles homens viram a nuvem que os cobria de dia, o fogo os aquecia à noite. Aqueles homens comeram maná, comeram as cordonitas, comeram as carnes que o povo trouxe, viu a pedra brotar, e aqueles homens não entraram no reino do céu. Você não viu isso? Aqueles homens que viram não entraram. Tira nós que não vimos. Contém Confederação Mundial de Pastores e Líderes. Direção geral, Jesus Cristo. Presidência, Jesus Cristo. Coordenadores, Jesus Cristo. Pregadores, Jesus Cristo. Fora disso, morte. Fora disso, mais um órgão. Mais um. Eles comeram maná e não entraram. Esse evangelho de quadrilha, esse evangelho de festa, de oba-oba, esse evangelho que tudo é permitido, irmão, isso tem que morrer. Tem que nascer da água e do Espírito. O Senhor está prestes a derramar a ira dele sobre esta terra. E não queira estar debaixo da ira de Deus. Podemos dizer tudo, menos que somos convertidos. Mas a conversão é um processo. E ela pode começar hoje. Você está em pecado? Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Quem ama Deus, diga amém. Amém. Quem ama Deus, diga amém. Amém. Quem conhece a Deus, diga amém. Amém. Já leu a Escritura? Viu como é que diminuiu o amém? Me desculpa falar para você, mas você é um mentiroso. Que é isso, pastor? Não sou eu que digo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Todo aquele que diz que conhece a Deus, algumas versões que ama a Deus e não conhece a Escritura, é mentiroso. Está escrito. Para haver uma cura hoje aqui, tem que haver a manifestação dos pastores ou de Jesus? Manifestação do pastor ou de Jesus? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Vou voltar.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar e cumprir, esse é o que me ama. Você não ama porque dá glória a Deus, você não ama porque está na igreja, você não ama porque toca, porque canta, você ama porque guarda e obedece. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Sem palavra não há manifestação. Quem quer ir para o céu, diga amém. Pode ser amém. Quem quer para o céu, diga amém. Amém. João 5,39, examinar as escrituras, porque vós não dás nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Quem quer ser limpo do pecado, diga amém. Amém. João 15,3, vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Quem quer pedir e receber, diga amém. Amém. João 15,7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e lhe serás concedido. Amém. Quem quer todas as bênçãos prometidas na palavra, diga amém. Deuteronômio 28, se ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele hoje te ordena, todas as bênçãos que não sobre ti te alcançarão. Bendito o campo na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu seio para tomar madeira, bendito ao entrar ou sair. Os inimigos se levantarão contra ti, cairão feridos diante de ti, por um caminho amplo, 7 fugirão. O Senhor abençoará as obras das tuas mãos, onde puser a mão abençoará, onde puser a mão do teu pé prosperará. Abençoa a tua terra, abençoa o céu para dar chuva à sua terra no tempo determinado. Emprestarás a muito, de ninguém tomarás emprestado. Te colocar por cabeça e não por cauda, quando obedecer e guardar os mandamentos que Deus te ordena. O segredo é a prosperidade, não é oferta, não é envelope, não é dar carro, não é casa. O segredo da prosperidade é viver a palavra de Deus, e o pão na mesa não vai faltar. É viver a palavra de Deus, a enfermidade vai cair por terra. É viver a palavra de Deus e o mundo vai estar caindo. Você vai estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Viver a palavra de Deus, você vai estar diante da morte com essa cara. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou provar que você vai estar com essa cara diante da morte. É impossível, pastor, alguém estar diante da morte com essa cara. Estevão desceu a madeira daqueles homens. Quando pegaram a pedra para atacar, antes da pedra bater nele, ó Estevão, cara, a gente vai matar esse cara, ele está debochando a gente, pega a maior pedra, olha a cara de deboche. Isso está escrito na Bíblia, não está, mas eu vou provar que a cara de Estevão está assim. E o pessoal está querendo entender. Veja os seus olhos, e o Filho de Deus está certo, em pé, à destra do Pai. Quando você está em pé na porta, porque você vai receber. Amados irmãos, o servo do Senhor almeja o céu. O servo do Senhor tem um pensamento de Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esteja o Senhor, valeu a pena, eu vou te ver. Taca logo a pedra, essas vão embora. Tem como tu ver o céu aberto? Tem como você ver o Senhor e Deus ao mesmo tempo, Jesus e Pai? Veja o Senhor em pé à destra do Pai. Tem como você ver isso e ficar triste? Irmãos, mas 99,9% dos crentes tem medo da morte, porque sabe que vai morrer, vai para o inferno. Porque sabe que tem que perdoar e não perdoa. Sabe que aquela novela é do diabo e não muda o canal. Sabe que fica mais tempo no Facebook do que orando e lendo a Bíblia, o WhatsApp do que orando e lendo a Bíblia. Sabe que a alegria é sentimento faccioso. Você acha que canta melhor do que aquele irmão que tu vai derrubar, fazer de tudo para derrubar e para tomar o lugar dele. Que eu toco melhor, eu vou fazer de tudo para tocar no lugar dele. Eu vou fazer de tudo para derrubar aquele pastor, prender para mim ser sentimento faccioso, inveja, vai pro inferno. Igreja é isso aqui, bota todo mundo, canta todo mundo junto, um corpo só, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Tem um só Senhor e Deus. Perdoa hoje, que tu pode morrer hoje. Joga a inveja por terra hoje, a lascívia, a ira, a peleja, a dissensão, joga por terra. Eu já fui pecador, já tive problema até o pescoço. Orei igual Davi: Senhor, faz soltar os ossos e tu esmagastes. Se humilhou, irmãos. Provérbios 28:13, aquele que confessa e abandona alcança do Senhor misericórdia. O Senhor está às portas, são 10h15, nem comecei a pregar, mas vou ter que encerrar. Mas na verdade, que você pode não abrir o olho amanhã, e o Senhor está te convidando ao arrependimento hoje. Preguei uma das palavras mais duras que eu já preguei até hoje. Isso aqui é fichinho.
Num culto uma vez, uma senhorinha levantou lá, mas uma distância que o irmão está assim, faz assim, irmão, tá lá na câmera, faz assim, isso, nessa distância, ela levantou e fez: meu pastor, me dá um abraço. Fala, dona Eliette. Meu pastor, essa mensagem dura, mas é tudo o que eu precisava ouvir. E a partir de hoje eu não quero ser a mesma pessoa que eu sou. Eu não quero ser. Ora pela minha vida, que eu vou chegar em casa, eu vou conversar com a minha filha, eu vou conversar com meu neto, eu vou acertar minha vida, eu quero ser diferente, eu quero ser transformado. Vem cá, minha irmã, vamos orar. Oramos com ela, aquela oração, aquele coração aberto, a unção desceu sobre ela, ela foi embora para casa. Chegou, conversou com a filha, conversou com o neto, meu neto se converte, busca o Senhor, não é brincadeira, o Senhor está forte, e conversou, levantou de manhã, brincou com todo mundo, sentou no sofá, e quando ela sentou no sofá, ela jogou a cabeça para trás. Minha filha: mãe, meu Deus, minha mãe morreu. Você entendeu? Você entendeu? Os irmãos entenderam? A igreja entendeu? Essa é a mensagem da cruz. Ela confronta o teu pensamento, ela confronta o teu comportamento, ela confronta a nossa vã maneira de viver. Nós não temos uma vida bíblica. Alguém vai ser ousado para dizer que tem. Estou me incluindo nisso, mas estou tentando, estou lutando. E isso aqui está sendo criado para que a visão bíblica seja retomada dentro da igreja. Me permite 2 minutos. 2 minutos é importante. O tempo profético da igreja foi marcado por 7 igrejas. Primeira igreja, a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, a tua perseverança. Ele foi falando da igreja de Éfeso, falou: olha, tem porém contra ti que abandonaste as primeiras obras. Mas ele ainda não recusou a igreja de Éfeso. Depois ele veio para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, daria a coroa da vida. Ele não repreende Esmirna. Esmirna foi uma igreja perfeita. Depois ele vem ali, amados irmãos, para a igreja de Pérgamo. Ele fala de Pérgamo, das coisas boas. Depois ele fala: tem porém contra vocês, que no meio de vocês tem aqueles que aceitam a doutrina dos nicolaítas. Começou a contaminação entrar dentro da igreja. Na quarta igreja, Tiatira, ele fala das qualidades da igreja. Depois ele fala: tem porém contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é, mas ensina e faz errar todo o meu povo. Te dei tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. A igreja de Tiatira, ela começou no 313, ela foi até o ano 1755, ela foi a igreja mais longa, ela teve tempo. Nesse período, Constantino se converteu no ano 380 depois de Cristo. No ano 500, o Concílio de Nicéia criou a igreja católica apostólica romana, aonde ela influenciou poderosamente a igreja da época, fazendo com que a igreja de Tiatira se corrompesse. E quando chega no final, ele falando para a igreja de Tiatira, ele sempre falou as primeiras 3 igrejas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no final ele fala: o que vencer, dar-te a coroa da vida. Quando a igreja de Tiatira se corrompe, quando Satanás entra dentro dela através de doutrina, através de liturgias, que está hoje viva nas igrejas tituladas evangélicas, ele inverte, ele diz: ao que vencer, dar-te a coroa da vida. E no final ele fala: quem tem espíritos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inverte. Por quê? A igreja ali estava cortada dentro dos moldes bíblicos, se contaminou. Aí vem a igreja logo depois de Sardes, ou Sardo, depende da versão. Ele fala: conheço as tuas obras, tem fama de que vive, mas tu estás morta. A maioria hoje. E o Senhor vê uma igreja, aleluia, que é essa igreja que você tem que ser. Ele vai falar da igreja de Filadélfia: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E porque tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei de tentação que é de vir sobre esse mundo. Essa tentação está às portas, ela vai começar, essa tribulação, essa provação. Deus quer te guardar, mas aí em paralelo vem uma outra igreja, que é que a maioria se enquadra. Igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, e sei que você não é quente, nem frio. Mas quem me dera tu fosse quente ou frio, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você vomita o que te faz mal, o santo com o profano.
a igreja como vomitar-te-ei da minha boca. E tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. É a visão dos homens. Não, Deus está na minha vida, minha igreja é próxima, eu tenho rádio, eu tenho televisão, eu tenho isso, eu tenho helicóptero, eu tenho avião, eu tenho tudo, eu tenho fama, eu tenho conhecimento. Essa é a visão do homem. Olha que igreja grande, que igreja abençoada. Essa é a visão do homem, essa é a visão de Deus. Mas na verdade tu não passa de um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, o poder de Deus, com prata a um preço de oração, de busca, e vestes brancas para que se vista e não mostre a nudez da sua vergonha, e colírio para os teus olhos, para que enxergue o que, Senhor? A tua fraqueza, a tua nudez, tudo isso que o Senhor quer mostrar. Porque eis que estou à porta e bato. Isso mostra quando o Senhor está próximo, sim ou não? Mas o referencial maior, muitos não enxergam. A igreja foi constituída por quem? A igreja não sabe isso. A igreja foi constituída por quem? Por Cristo. O que ele está fazendo do lado de fora? Se ele é o cabeça da igreja. Quem colocou ele do lado de fora? A razão do homem, a doutrina do homem, os estatutos, as regras criadas pelo homem. Colocou Jesus para fora. Ele falou: vocês estão vazios, vocês estão mortos, a caminho do inferno, me rejeitaram, criaram as suas doutrinas, mas eu estou à porta, deixa eu entrar que eu sei resolver, deixa eu entrar que eu dou jeito, eu salvo, eu restauro, eu vivifico. Igreja, pega Jesus e bota para dentro agora, traz ele para a liderança como cabeça, e você vai ver cura, você vai ver libertação, vai ver porta aberta, vai ver o diabo envergonhado, o nome do Senhor glorificado. Traz ele para dentro hoje, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar com a igreja. Quero falar com a igreja, com os pastores, os coordenadores. Temos que mudar o nosso foco. Hoje faltou os coletes do Compen, faltou um banquete que nós íamos fazer, não tinha dinheiro para isso. Faltou alguns instrumentos, faltou ajeitar algumas coisas para receber melhor os irmãos, faltou hoje umas 300 cadeiras, mas eu tenho certeza que não faltou a palavra de Deus. A palavra foi pregada. Eu dou a minha vida por esta palavra. Foi gravada essa palavra. Ela não vai ser vendida, vai ser produzida. O quanto a gente puder produzir, vamos enviar para o mundo inteiro, para mostrar a visão do Compen. E eu faço um voto a Deus. Se eu pensar em fugir dessa visão, dessa mensagem da cruz, que Deus venha tirar minha vida, eu não quero sair dessa visão. Me perdoe, companheiros, às vezes o foco está muito nas coisas, mas o foco às vezes não está na palavra. Eu quero orar, eu quero pedir que aquele que foi tocado pela palavra, que sentiu o desejo do coração de mudar, eu sei que confronta, eu sei que é difícil, você tem que mudar. Vou contar um exemplozinho. Fui na casa do Elvis essa semana, eu estava doido para vir embora, um monte de coisa para resolver, mas é muito bom estar junto com ele, palavra de Deus, eu, a esposa dele, Luciana, e ele falou um negócio ali que me impactou a respeito de oração. Eu tinha aqui um pedido de oração, um vidro, cheio de pedido dentro. E ele falando depois de oração, falando que a pessoa, ela não tem que ficar vindo aqui, com outras palavras que eu estou falando, e vir trazer o teu pedido para que o pastor venha orar, mas ela que tem que orar, ela que tem que ter a atitude de olhar para a Bíblia e fala: se você clamar, se você com fé acreditar, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas maravilhosas vão acontecer. Você quer ver se eu estou falando a verdade? Está acontecendo sinais na tua vida? As igrejas aqui dos pastores estão acontecendo sinais? Está acontecendo aqui na minha?
Tu não tem que fazer o povo ficar doente, de trazer pedido para a igreja. Ele que tem que orar, ele que tem que falar da palavra, ele que tem que ter atitude, mas para isso tem que começar em nós. Eu, há muito tempo, eu tenho me confrontado a respeito dessa mensagem da cruz. Eu mudei o foco há muito tempo. Quem quiser mudar o foco de muitas coisas que nós fazemos por costume, mas Deus quer levantar um povo. E outra coisa, é regra, isso não tem como fugir. Para ser o coordenador do Compenho, para fazer parte da diretoria, tem que ter mensagem da cruz. Não pode ficar em cima do muro. Você é lá do movimento, é lá de fora, ou você é a mensagem da cruz? Quem for representar vai ter que ser assim. E antes de qualquer um vier fazer parte, eu quero ouvir ele pregar. Eu quero saber como é que é a vida dele na igreja. Eu quero saber como é que ele é com o seu povo. Quem quer mudar de foco, quem entendeu essa palavra, se coloca de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu vou estar convidando uma pessoa que eu tenho certeza na mensagem da cruz. Conheço ele há 12 anos e eu quero muito que ele venha abençoar nós, os pastores, que somos brasileiros, que te venha mudar o foco. O Senhor vai levar nos 4 cantos da terra, mas não pelo que nós podemos oferecer a nível material, mas pela palavra de Deus. Quero convidar o Ariel, que venha estar fazendo essa oração. Você se colocou de pé. Quem quiser mudar completamente, você já deu o primeiro passo. Mas quem quiser mudar completamente, não importa o que muitos vão pensar. Eu creio que alguns não gostaram, é assim mesmo, faz parte. Estão me rejeitando por aí, porque não vão rejeitar também o Elvis? E tanta coisa que esse homem já tem passado. Mas para mim é um exemplo de foco naquilo que é verdadeiro. Se você verdadeiramente quer mudar, sai daqui diferente, querer se filiar para estar conosco, com essa visão, se coloque de joelhos, se humilhando, que eu vou fazer, em nome de Jesus. Quem quiser, se coloque de joelhos junto comigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Padre amado, bendito Deus, Senhor, estamos delante de tu presencia, y tu presencia, Señor, es sobrenatural. ¿Cuántas preguntas nos hemos hecho, Señor, si realmente estamos correctos o no? ¿Cuántas veces, Señor, nós temos perguntado se aquilo que ensinamos está correto? Quando temos igreja, Senhor, que tem poucos membros, e a gente pergunta, Senhor, estou pregando, ensinando, mas porque não tem muitas pessoas na igreja. Senhor, e hoje nós ouvimos que quando a palavra ela confronta o pecado, a transformação, as pessoas querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos das pessoas, e vão para aquelas igrejas que estão oferecendo a Deus realmente aquilo que elas querem. Deus, obrigado por confirmar na minha vida, no meu ministério na Bolívia, uma pergunta que eu te fiz: porque todo mundo escolhe igreja, ex-igreja. E Senhor, eu perguntava para minha esposa: será que a gente tem que deixar o errado entrar na igreja para crescer? Mas a tua resposta foi não. Continua com a minha palavra. Aleluia. Eu entendo pouco, mas continua ensinando o bem correto. Não importa se é demais ex, com festas, dia de São João, festa não sei de quê.
E obrigado, Deus, por confirmar nessa noite a tua palavra na minha vida. Obrigado, Deus, porque os meus erros, na minha capacidade humana, o teu Espírito tem sido forte. No meu pecado, Senhor, a tua palavra é confrontada. E eu tenho aceito, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que é uma tarefa muito árdua, muitas críticas. Mas eu sei, Senhor, também que a tua palavra em nós, ela gera uma vida. E uma vida para a eternidade, ó Deus. Deus, a tua palavra, ela é uma espada de dois gumes. Senhor, tem penetrado aos nossos corações e tem confirmado. Senhor, aceitamos a tua palavra. Aceitamos, Senhor, esta mensagem. Obrigado por nos chamar a atenção nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos direcionar. Obrigado por tirar de nós o pensamento humano, o conceito, o método, o sistema humano em nós. Obrigado porque a tua palavra vai gerar em nós uma forma diferente de trabalhar, de olhar, de pregar. Oh Deus, nesse momento, Deus, venha a nós outros. Vem, Senhor, a nossas vidas en esta noche. Senhor, toca os corações de todos nosotros. Toca, Senhor, porque necesitamos, oh Deus, de vida. Necesitamos de palavra verdadeira, autêntica, objetiva. De palavra, Senhor, que destrua o sistema humano, conceito, ideologia humana. Necessitamos desta palavra da cruz, oh Deus. Que muito de nós, Senhor, venha doer nessa tua palavra e eu aceito. Eu aceito o câmbio, a transformação. Eu aceito, oh Deus, me submeter à doutrina bíblica, essa doutrina. E queremos fazer parte desse companheiro, desse jeito, oh Deus. Queremos levar, oh Deus, a tua palavra, a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida que é Cristo Jesus para as pessoas. Queremos nos preocupar como pastor das nossas ovelhas. Queremos conhecê-la pelo seu nome. Queremos visitá-la, queremos ampará-la, queremos curá-la através da palavra. E a unção do teu Espírito acompanhará nossas vidas. As maravilhas, os sinais e os prodígios acontecerão. Porque a tua palavra tem que fazer parte de nossas vidas na prática cristã, na nossa caminhada cristã, Deus. Deus, permite nessa noite que os nossos corações sejam transformados. Aleluia, Deus. Que cada coração se renda diante de ti, ó Deus. Deixando a soberba, a inveja, como foi falado nessa noite, a rivalidade de denominação. Quem tem mais, quem tem menos, quem faz mais, quem não faz. Pai, isso tem prejudicado a nossa igreja, o corpo de Cristo a crescer. E tem, Senhor, trazido uma divisão que não tem que existir, ó Deus, porque somos parte de Cristo. Tem que existir o amor, fruto do Espírito em nós. E todos nós, Senhor, queremos nos render diante de ti, diante do teu altar. Nos prostramos diante de ti nessa noite, ó Pai. Sara nossos corações, a nossa alma, ó Deus. Senhor, começa a descer com o teu Espírito, a encher com o teu Espírito nossas vidas, ó Deus, nessa noite. Bendito Deus da glória, que tu Espírito se manifieste, que tu Espírito toque nossas vidas, nossos corações. Padre, uma dimensão diferente de tu Espírito, uma visão diferente, uma prática diferente, ó Deus, em nossas vidas. Bendito Deus e Padre, levanta a igreja, levanta o companheiro, levanta os pastores, missioneiros, líderes, irmãos, obreiros, diáconos, presbíteros, Senhor. Levanta com esta
pastores, por toda a igreja, por la filiação. Senhor, queremos chegar na Bolívia. Eu não sei se é através da minha vida, mas eu estou disposto, Senhor, aqui. Eu não sei, Senhor, se é a minha vida, ó Deus, Tu vai querer usar, mas eu acredito, se eu estiver com o coração disposto. Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto, Senhor, para o que Tu queres na minha vida. Oh Deus, eu não sei o que Tu queres, mas eu estou aqui, oh Deus. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, para ser obediente a Ti. Porque eu quero caminhar, Senhor. Oh Senhor, conforme Cristo caminhou nessa vida, oh Deus, essa vida cristã. Oh Senhor, Jesus, en esa noche, Dios, ven a nuestros corazones, sanando, libertando, levantando. Y gracias, Señor, gracias porque nos hablaste, gracias porque nos impactaste, gracias, Señor, porque hay una transformación hoy en esta noche y la visión va a ser esta. Va a ser esa, Señor, la mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio transformador en Jesucristo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por renovarnos. Y queremos, Señor, caminar diferente. Queremos ser diferente. Queremos hacer a diferença neste lugar e no mundo inteiro, através dos ministérios estabelecidos em cada um de nós. Muchas gracias, Señor, por la vida Pastor Homero, por la directiva, Señor, do executivo, pelos coordenadores dos diferentes estados do Brasil e também lá fora, as viagens do Compem, na Guatemala, no Haiti e em diferentes lugares do mundo, seja para impactar através da mensagem da cruz, e que vidas, assim como a nossa irmã, Senhor, advogada nessa noite, muitos se convertam através, Senhor, da mensagem da cruz, através desses servos missionários que estarão indo, não para fazer um passeio turístico, mas sim para levar e resgatar a santa doutrina, os princípios bíblicos da Tua Palavra, em cada coração necessitado, sofredor, que está indo, se perdendo, indo para o inferno, com muitas coisas banais, ensinamentos errados e até tirada da Bíblia, mas não a verdadeira mensagem da cruz da salvação em Cristo. O Compem tem essa finalidade e eu abençoo nessa noite todos os pastores, todos os afiliados e os que vão se filiar ao Compem, que sejam abençoados, que sejam usados pela Tua poderosa presença, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que ao falar da mensagem é a unção do Teu Espírito que vai chegar nos corações através desta palavra. Abençoa todos eles, ó Deus, abençoa toda a igreja nessa noite, para a glória e a honra do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero fazer uma pergunta, se tem alguém no nosso meio que queira se entregar ao Senhor Jesus. Não é aceitar, você não é maior do que Ele. Pode sentar aí dentro. Mas você entendeu a palavra. Tem alguém hoje? Levante a tua mão onde você está e diga assim: eu quero entregar minha vida ao Senhor, confiar nele, eu creio que mais Ele fará. Tem alguém hoje nesta noite que veio nos visitar, que a maioria eu sei que é cristão, que foram convidados para se filiar, para poder ouvir a visão do Compem? Tem alguém? Deus te abençoe. Graziela, festa no céu pela tua vida hoje. Amém. Vou orar por você. Segunda alma que está aqui,
e quer se entregar ao Senhor Jesus? Qual a segunda pessoa que veio hoje aqui? O Senhor tocou no teu coração. Não tem mais ninguém. Vamos orar pela vida do Gabriel. A Bíblia fala que uma alma vale mais do mundo inteiro. Está bem representado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você mora onde? Você? Mutuá? Itanguá? Que você procure uma igreja idônea que pregue a palavra como esse pastor pregou, para você congregar, porque você mora em Itanguá. Ou se você quiser, pode escolher qualquer um pastor aqui para que possa ser seu pastor. Ou se você quiser congregar conosco, vai ser uma honra. Mas o mais importante é que a tua vida foi alcançada pelo Senhor Jesus. Aleluia! Essa é a visão do companheiro. Ela está chorando porque ela conseguiu entender de que ela está no céu com o Senhor salvo Cristo Jesus. Amém? Antes de orar, alguém que está afastado, de repente viveu uma vida inteira em evangelho errado. Se você quiser agora vir aqui receber essa oração e voltar para o Senhor, a oportunidade está sendo dada. Tem alguém? Não tem? Quando é do Senhor, vem correndo. Não tem? Não vou insistir. Porque mensagem da cruz não tem emocionalismo. Não pode ser dessa forma. Estenda a mão para cá, abençoa a vida dela. Deus, eu quero agradecer pela vida da Graziela, e que ela possa, em nome do Senhor Jesus, seguir esse caminho maravilhoso, que é de espinho, que é de luta, que tem aflições, mas ela pode ter certeza que quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, ela vai para um lugar melhor do que esse aqui na terra. Agradeço pela vida dela, assim oro, intercedo, em nome de Jesus. Amém. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pastor Elvis falou antes de nós fazermos a homenagem a pessoas que trabalham, apesar que se você ficar falando muito, te dá um conselho, não ficar falando para todo mundo que você faz, não, porque quando você faz isso, você já perde o galardão de Deus. O companheiro hoje vai honrar as pessoas. Quem está fazendo é Deus através da nossa vida. Assim você receba, mas não se exalte. Pare de falar para os outros o que você faz. Então a homenagem que a gente vai estar dando, não está acima do que Deus pode fazer pela tua vida. Antes de nós fazermos isso, depois vai ser a ficha dos filiados, que a gente vai estar dando certificado hoje. O pastor Elvis falou que tem uma mensagem, tem uma revelação de Deus para a vida da igreja. Vem cá, pastor Elvis. Amém, igreja? Eu sei que a hora está avançada, embora estar buscando a face do Senhor, mas eu recolhido orando por este culto, por esta mensagem. Deus nos o irmão Cabo Frio, o irmão Alexandre está até aqui. Bom, estava ali. E é um homem muito usado por Deus, o que o Senhor mostra tem acontecido para a glória de Cristo. Falo isso porque eu sei que ele não vai se enaltecer. E o Senhor mostrava para ele, eu de joelhos, orando por este culto. E o Senhor mostrava exatamente esta igreja para ele, sem ele conhecer. Ele descreveu a igreja para saber que era de Cristo. E quando eu vinha pregar a mensagem neste culto, eu estava de joelho ali, o Senhor falou, fala isso, porque isto é necessário que se fale. Então quando eu vinha pregar a palavra, essa igreja estava toda vazia, não tinha ninguém na igreja. Porém, em cada extremidade do banco, havia feixes de trigo. Havia feixes de trigo do lado esquerdo do banco e havia feixes de trigo do lado direito do banco. E quando nós íamos pregando a palavra do Senhor através do Espírito Santo de Deus, esse feixe, eles se abriam e aqueles trigos, aqueles molos de trigo, eles iam se transformando em pessoas. E nisso que os molos de trigo iam se transformando em pessoas, elas iam tomando lugar nos bancos. Porém, eles cresciam e viravam pessoas, mas alguns deles não cresciam. Alguns deles eram tirados daquele molho e eles se transformavam em larvas. E eles eram postos para fora da igreja do lado esquerdo. Automaticamente, quando eu ouvi, o Senhor me reportou para Mateus 25, no versículo 31, que
que diz que naquele grande dia o Senhor colocará do lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes, e dirão as ovelhas: vinde bendito meu Pai, possui o que é teu, que está separado antes da fundação. Ele vai olhar e vai falar assim: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive preso, não é isso? Enfermo e me visitaste. Quando o Senhor que fizemos isso? Quando fizeste um dos meus pequeninos. E aos bodes vai dizer abertamente: para trás de mim nunca vos conheci, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, tive preso, enfermo e não me visitaste. Então alguns viravam a igreja aí enchendo de trigo, e aqueles insetos, simbolizando o joio, ficavam do lado de fora, e não só do lado de fora, mas do lado esquerdo. E quando eu orava ali, o Senhor mandou dizer que a visão deste ministério que Ele levanta hoje, o foco, a direção que Deus está dando, a ordenança, é separar o joio do trigo. O Senhor disse isso, avisa que a mensagem que vai vir é para separar o joio do trigo. Amém, igreja? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus.